Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao vídeo, ao canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre moto e passeio de moto e vamos analisar as minhas impressões com a Royal Enfield Himalayan Scrum 411. Essa moto aí que eu tô andando e que eu tô com ela há mais ou menos 1.100 quilômetros. E é uma moto que tem sido muito vendida pela Royal Enfield, é uma versão mais street da famosa Himalayan. E eu vou te falar, eu estou muito satisfeito com essa moto. Então nesse vídeo eu vou apresentar aqui para vocês uma parte bem legal da cidade de Niterói. Aqui eu estou descendo uma serra na região oceânica para ir em direção ao Parque da Cidade, passando pela parte da zona sul de Niterói, onde você tem uma vista muito bonita para o Rio de Janeiro. E a gente vai batendo um papo enquanto a gente vai vendo essa paisagem maravilhosa e eu vou falando um pouquinho mais sobre essas impressões da Scrum 411. Acho que para mim o aspecto principal dessa moto foi o excelente custo-benefício. Ela é uma moto que tem um porte bem legal. Ela não é tão alta quanto a Himalayan, porque a roda dela tem 19 polegadas na frente em vez de 21, então ela é um pouquinho mais baixa e não tem aquela carenagem fixa, o que aliás eu gosto muito. Mas é uma moto que tem uma altura muito boa e a suspensão dela, apesar de ter 2 centímetros a menos na frente, é uma suspensão espetacular. Eu realmente estou muito satisfeito com o desempenho da suspensão, tanto sozinho como com garupa. E eu deixei a suspensão na regulagem mais macia, ela tem um ajuste, a monochoque, eu deixei a suspensão na regulagem mais macia e está sendo muito confortável, tanto para mim quanto quando eu estou andando com garupa. Eu fiz algumas modificações na Scrum, tem um outro vídeo aqui no canal mostrando todas, mas vocês podem ver assim de cara, foi essa bolha que eu coloquei. Eu senti que ajudou para tirar um pouco aquele vento constante e dar um pouco mais de conforto. E achei que a moto ficou até bonita com essa bolha. Ela é um pouquinho maior do que a bolha normal da Himalaia e me deu um conforto. De um modo geral, eu estou finalizando o amaciamento, né? Então, de um modo geral, eu estou muito satisfeito com a moto. Eu noto que quando ela sai dos 80 km, que ela começa a subir, ela já começa a chegar perto de um limite de motor. Ela não é uma moto de alta velocidade, mas ela faz isso de uma forma confortável. Eu estou um pouco menos de 2.000 km, como eu falei, né? E até 500 você anda até 60 km. Depois de 500 até 2.000, até 80 e depois a quilometragem está liberada. Mas eu estou fazendo isso de uma forma, além de seguir bem o manual, estou fazendo de uma forma assim bem criteriosa, de vez em quando dando uma esticadinha já a partir dos 1.000, só para ir deixando o motor mais solto. Fiz a revisão de 500 km, foi a troca de óleo, eu notei que o óleo realmente saiu assim bem sujo, né? Então acho que há essa acomodação, acho que é necessária essa troca. E o pessoal da concessionária fala que você depois de 2.000 quilômetros de amaciamento, você vai sentir o motor mais solto. Eu não sei se dá para sentir isso, porque você não corre muito com a moto até os 500 ou até os 2.000, mas parece que ela está ficando um pouquinho mais ágil nas rotações. Essa subida aqui do Parque da Cidade que eu estou fazendo agora é uma subida muito íngreme. Eu estava com garupa e é uma subida que eu com garupa eu posso ir em primeira e segunda, dependendo do trecho. Mas o legal dessa moto é que ela tem um torque muito bom. Então você pode ir com um acelerador assim, só encostando a mão quando você está em primeira. Você vê ali pelo velocímetro, eu estou na faixa de 20, 30 km em primeira. Tranquilidade total, o motor vai como se fosse um tratorzinho. E se você precisar esticar um pouquinho, você joga uma segunda, mas aí você força um pouquinho mais. Sozinho dá para subir praticamente tudo em segundo. Eu não sei se aqui com a GoPro vocês vão ter uma ideia realmente de quão íngreme é essa rampa, mas olha, se parar é difícil de segurar o peso da moto sem pisar no freio de trás. Ela até desce um pouquinho por causa da elevação. Então você tem que ir realmente mantendo o momento da moto. E com garupa dá para você ir na primeira, segunda, e essa é a vantagem dessa moto e essa força em baixa. Se fosse uma outra moto, eu tive várias outras motos, por exemplo, quando eu subia com 2 tempos, ou motos de mais alto giro, você sempre tinha que manter o giro mais alto. Aqui não, você pode manter o giro baixo, só encostar a mão no acelerador e a moto sobe, que é uma delícia.
Essa subida do Parque da Cidade é uma subida muito legal, porque ela é fresquinha, você vai subindo mesmo nos dias mais quentes, é uma subida muito gostosa, porque você vai sentindo aquela natureza. Eles reformaram o Parque da Cidade, vocês vão ver daqui a pouco, e aqui do lado direito, eles construíram há muitos anos atrás um hotel chamado Panorama, mas não terminaram o hotel, tá as ruínas lá do hotel, e hoje essa área aqui é uma área excelente para prática de voo livre, de mountain bike, vale a pena vir no pôr de sol também. Agora, com a reforma, ficou um pouquinho mais difícil de estacionar nos dias mais cheios, né? Mas você tem um visual excelente. Esse Parque da Cidade ele fica na zona sul de Niterói, e você vai até o bairro de São Francisco, e de São Francisco você tem as placas para subida. Bom, falando ainda na moto, eu notei também que ela na estrada, ela desempenha bem 80, quer dizer, não estou passando muito de 80, né? Então eu tenho mantido 80, mas se eu preciso dar uma esticadinha, eu puxo um pouquinho, aí ela vai lá até perto dos 100, quer dizer, é uma moto confortável para você fazer uma viagem com garupa, dentro de estradas que não tem uma velocidade média muito alta. Por exemplo, se você for para o sul, for para São Paulo, em estradas que tem velocidade de 110 e o pessoal na prática bota bem mais do que isso, você pode se sentir um pouco pressionado com os caminhões que vêm por trás. Mas fazendo a viagem com cuidado, com atenção, calculando bem as ultrapassagens, se você não for carregado demais, eu acho que é uma moto que dá para você viajar para qualquer lugar, entendendo as limitações dela. Agora, dentro da cidade, no uso normal, você não tem limitação nenhuma, é uma moto que é muito na mão e é uma moto que, como eu falei, ela tem um torque muito grande, então você sente muita segurança, principalmente em subidas, onde você não tem que ficar jogando um giro mais alto. Na verdade, depois de 40, 50 por hora, se você estiver só rodando na cidade sem a necessidade de parar, você pode jogar uma quinta e você não vai trocar marcha, vai ficar praticamente com uma moto automática. Em termos de revisão, atendimento de concessionária, eu só tenho elogio à concessionária aqui de Niterói, foi muito bem atendido, as revisões, quer dizer, a revisão foi feita no prazo e eu tive inclusive a oportunidade de ficar do lado do mecânico, uma coisa que eu achei espetacular por parte deles, eles não escondem serviço, então você vê exatamente o que está sendo feito. Conversei com o mecânico o tempo todo e você vê que o serviço foi feito todo dentro do que é pedido pelo manual. E voltando a falar aqui do Parque da Cidade de Niterói, se vocês notem à esquerda tem muito carro estacionado, é porque antigamente a gente parava lá em cima, no Parque da Cidade mesmo. Agora eles mudaram isso, não permitem mais estacionamento, o que causa bastante engarrafamento no fim de semana, num dia de feriado, mas organizou bastante para quem está andando, quem está passeando aqui em cima do Parque da Cidade. Quando você chega, você vai indo para a rampa principal, que é uma rampa de voo livre, você tem várias agora pistas de mountain bike, a volta aqui do parque, mas esse visual aqui é o visual mais bonito, você tem uma vista do rio espetacular, o pessoal decola daqui, o pôr de sol aqui é uma coisa fantástica. Então, na verdade, essa mudança do estacionamento ficou uma coisa muito legal para quem está querendo mais qualidade de passeio ali no Parque da Cidade, que você não fica disputando espaço com o carro. Então você vê aí essa vista espetacular do Rio de Janeiro, o pessoal decolando ali. Essa é a rampa que mostra, né, que fica virada para Charitas. Esse bairro ali embaixo é o bairro de Charitas, que é logo depois de São Francisco. E do outro lado tem a outra rampa que fica virado para as praias oceânicas de Niterói. Então, se você não conhece Niterói, vale a pena, uma cidade que é bem agradável de se passear, tem praias excelentes e se você estiver vindo do Rio de Janeiro, é um passeio relativamente rápido e muito gostoso. E à direita de quem chega no Parque da Cidade, você tem esse quiosque de informações e tem também uma cafeteria, barzinho, que dá para tomar um café, comer alguma coisa com uma vista bem bonita de todo o bairro de Charitas e também, é claro, a vista bonita para o Rio, que você vê o Pão de Açúcar, o Bondinho, vê uma vista bem legal da Baía de Guanabara.
E agora vamos fazer o nosso caminho de volta, descendo essa íngreme rampa. E mais uma vez o motor da Scram 411 ele me dá muita segurança, porque ele tem um freio motor muito legal. Quer dizer, se você está indeciso entre a Scram e a Himalayan, eu acho que a única diferença realmente é você ter uma roda maior na frente. Acho que é o que você vai sentir mais. O banco também é diferente, mas os dois são muito confortáveis. Aliás, minha esposa fala que o banco da Scram é o banco mais confortável das motos que nós tivemos. Eu já tive muita moto, inclusive uma Fat Boy que eu tive que trocar o banco, porque é muito desconfortável. Então ela fala que o banco da Scram foi o banco original mais confortável. Então o da Himalayan também ele é muito confortável. Acho que se você tiver que decidir entre essas duas motos, vale a pena fazer o test drive e entender qual fica melhor para você. Se você prefere uma moto mais ágil, com uma roda menor um pouco e uma carenagem não fixa, que eu gosto muito porque para onde você aponta o guidão, você aponta o farol também. Ou se você prefere uma roda maior, né, que vai vencer os obstáculos de uma forma um pouco mais fácil, mais rápido, off-road principalmente, e você vai ter a carenagem fixa com mais instrumentos. Então aí eu estou usando bastante o freio motor para não aquecer os discos, né? Então descida super tranquila, a moto se comporta muito bem, segura muito bem. E em termos de acessórios, eu acho que os acessórios que eu recomendo para essa moto, a bolha é questão de gosto e você utilizar ou não, se você sente que está tendo muito vento no capacete, no peito. E eu botei o protetor de motor também, que aliás o protetor de motor da Scram é muito legal porque ele vem com duas pedaleiras, então quando você está na estrada, você abre as pedaleiras e fica realmente bem confortável de utilizar. Parece que você está numa posição custom e você fica mais confortável. Olha, eu gostei muito da moto, eu acho que é uma moto que o custo-benefício dela é muito bom e você vai ter bons momentos se você não quiser uma moto que tem uma velocidade final acima de 130. Nunca dei velocidade final nela ainda, não sei nem se eu vou dar, porque eu não sou uma pessoa de correr muito, mas eu gosto justamente desses recursos dela, de ter a moto sempre na mão, de ser uma moto previsível, de ser uma moto que tem uma construção bem tradicional, então ela é fácil de você mexer se você precisar, é fácil de você trocar um óleo, a parte eletrônica dela não é uma parte eletrônica que você vai precisar trocar alguma coisa complicada, como são as novas motos que tem uma parte eletrônica que gerencia amortecedor e tudo isso. Então você paga hoje uma fração do custo de uma moto trail de uma das marcas japonesas ou alemãs, e você tem uma moto que vai entregar muito dependendo do que você precisa no seu dia a dia e para viagens. E aquela história, né? O pessoal fala, porque é uma moto pequena para viagem. Olha, tem gente que vai de pop, que vai de 150, vai ao Ushuaia, faz a BR-319. Então eu acho que é mais o piloto do que a moto. Acho que é importante você entender qual é a proposta da moto e a partir daí você decidir qual a moto é melhor para você. Eu quando fui comprar a Scram, eu a princípio queria ir para uma custom. Então eu estava vendo a Meteoro, a Classic, mas por causa das suspensões diferentes, por causa dos buracos aqui no nosso asfalto, no Brasil de uma forma em geral, eu optei pela Scram, que engraçado, quando eu fiz o test drive de todas as motos da Royal Enfield, a Scram eu gostei mais, porque eu já tive muita moto trail, mas a minha última foi uma Fat Boy, então eu tava com aquela coisa de continuar no custom, no modelo custom, né? Mas quando eu andei com a Scram, depois de ter andado com todas as motos da linha 350 da Royal Enfield, eu gostei mais da suspensão, do porte, eu sou uma pessoa alta, e também da diferença do motor. Eu acho que 4 cavalos de diferença, ou seja, 1/4 de potência a mais, para mim fez muita diferença. Mas muita gente prefere o estilo da Classic e da Meteor, que também são excelentes motos. Agora está chegando aí a Meteor 650, então não fiz o test drive ainda, mas eu quero ver se eu faço muito em breve para ver como é que ela se comporta. De um modo geral, recomendo muito, tanto a Scram quanto a cidade de Niterói. Se você quiser fazer um passeio, vier do Rio de Janeiro ou de outras cidades, me dá um toque, a gente se encontra e eu mostro para vocês como é bonita essa cidade.